E aí, gente, tudo bom? Bom, essa é a nosso segundo vídeo, né, falando sobre os assuntos de teoria musical, né? E hoje a gente vai falar sobre notação musical de forma geral. E aí, geralmente, né, as pessoas pensam em notação musical, né? E aí tem essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Então, geralmente, quando a gente ainda não estudou a notação, a gente olha para a partitura e parece que está vendo isso aí. Olha aí, quantidade de informação. Mas não é bem assim, gente. A partitura, ela tem alguns detalhes, mas, na verdade, ela é mais simples do que parece, certo? Ela tem aí uma sequência lógica muito tranquila da gente entender. Na verdade, começam com 5 linhas, somente isso, né? Mas antes de a gente falar das linhas e dos espaços, que é onde a gente coloca as notas, né? Vamos falar um pouco do que é a escrita musical, certo? Então, já lanço aqui para vocês, né? Quem pode falar um pouco sobre a escrita musical? Então, primeiramente, a escrita musical, ela é a representação de notas a partir de figuras. Isso é chamado de partitura. Nós temos também a escrita musical, onde letras representam essas notas, que são chamadas de cifras, muito usado em violão. Neste caso aqui, que é o que nos interessa, nós vamos trabalhar com 5 linhas, que é também chamado de pentagrama ou pauta musical. Perfeito, Zé. Mais alguém queria falar alguma coisa, contribuir aí com a ideia da notação musical? Dá para entender, notação musical, né? São todos os sinais, como nosso amigo José falou, são todos os sinais que fazem parte, né, da escrita musical. Eu costumo chamar a notação musical de alfabeto sonoro, ok? Perfeito, perfeito. Eu acredito que a escrita musical é uma forma de organizar a música por meio de símbolos. Massa. É isso aí, gente. Então, tudo isso, na verdade, é a notação musical. Quando a gente fala em notação musical, né, é uma forma que a gente tem para tornar visível, né, aquilo que a gente, na verdade, só escuta, né? Então, a música como um todo, né, é a arte dos sons, mas como é que eu vou transmitir isso para alguém sem estar presente, por exemplo, né, sem cantar para a pessoa ou sem tocar para a pessoa? E aí surgiu a escrita musical. A escrita musical era essa ferramenta que eu poderia descrever isso através de imagens, né? E essa imagem ir para outra pessoa e essa outra pessoa poder interpretar a música que eu estava pensando, né? Ótimo. E aí, e como já foi falado, existem vários tipos de notação musical e o que a gente vai introduzir é também chamada de notação musical tradicional ou a partitura, né? Perfeito. E ela começa com 5 linhas, né? Também chamada de pentagrama, né? E ela está estruturada de modo que o que tiver em cima da linha vai ser uma nota e o que tiver entre as linhas vai ser outra nota. Então, a partitura ela é representada pelas linhas e espaços, né? Quem gostaria de explicar sobre isso? Bom, boa noite, gente. Pentagrama, né, como conhecido, é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. São elas que formam o esqueleto da partitura. Esse espaçamento é muito importante, pois tanto as linhas como os espaços são recebidas as notas musicais. Massa, Pedro, é isso aí. Então, gente, basta você entender inicialmente isso, né? A simbologia inicial são 5 linhas, certo? Se tiver em cima da linha vai ser uma nota, numa outra linha outra nota, entre as linhas outra nota, certo? Mas para a gente poder identificar as notas e saber qual nota foi inventado um outro símbolo chamado clave. Alguém quer explicar o que é clave aí para a gente? A clave é um sinal colocado ao lado esquerdo da pauta e ela tem a função de dar nome às notas, as notas musicais. A função dela é as notas contidas na pauta, sem a clave, ela não tem altura, não tem uma definição.
elas só vão ser só sinais gráficos, mas a partir da colocação da clave, ela vai ter um nome. Perfeito, Júnior. E aí, nós temos 3 claves, né? A existência de 3 claves, mas estudaremos apenas, inicialmente, a clave de Sol, né? A clave de Sol é chamada assim porque determina onde fica a nota Sol dentro do pentagrama, certo? E aí, na escrita moderna, nós identificamos a nota Sol na segunda linha, né? Na segunda linha. E aí, a partitura poderá ficar assim, tá? Nome das notas nas linhas, nome das notas no espaço, certo? E a clave aqui. E vocês veem também que existe um símbolo aqui na frente, né? Quem gostaria de falar um pouco desse símbolo aqui, desse C? Professor, só voltando um pouquinho. Vale lembrar que na partitura musical universal, tanto faz aqui como no Japão, na Espanha, as notas das linhas serão iguais, né? É uma leitura universal. Isso, e dos espaços também, não é isso, Pedro? Isso mesmo. Beleza, é isso mesmo, gente. Isso bem lembrado aí, Pedro, né? Quando eu estudo a notação musical, né, eu não estou estudando uma nota musical, uma escrita musical do Brasil. Não, estou estudando uma escrita musical que é aceita no mundo todo, né? Então, tudo que você tá estudando aqui, você vai poder transportar para outros lugares e o que eles fizerem lá também você vai poder ler aqui, né? Um detalhe interessante, né, que as notas, né, por terem 5 linhas, né, a gente olhar aqui, ó, você percebe que você tem esse Mi aqui nessa linha, né? E aí o Mi ele vai se repetir de novo, ó, lá em cima, no espaço, né? A gente já viu isso lá no primeiro módulo, né? E a gente chama essa repetição de nota de oitava, né? Assim também esse Fá aqui, ó, que vai estar nessa linha aqui, né? E acaba se repetindo aqui embaixo também, nesse espaço, né? Isso serve para demonstrar que eu tenho uma nota mais grave, né? Um Mi, por exemplo, aqui mais grave do que esse outro Mi aqui em cima, né? Que seria um Mi mais agudo, né? Isso a gente também já explicou no primeiro vídeo, certo? E sobre esse símbolo do início aqui, quem gostaria de falar um pouco? Boa noite, gente. O símbolo aí, né, Enzo, como nós já sabemos, o símbolo do compasso quaternário, né, que ele, no caso, vale 4 tempos, né? Então, a gente vai distribuir a música aí no valor de 4 tempos, né, dentro da pauta. Beleza, Joelce. Quem gostaria de explicar brevemente o que é compasso? Só complementando aqui a fala do colega cursista, esse sinal aí, o gráfico que representa também, essa letra C representa o compasso quaternário, é uma representação, tanto pode vir em forma de fração 4 sobre 4, que é o compasso quaternário, ou pode vir representado também pela letra C. É mais um gráfico que representa o compasso quaternário. Pode vir dessa forma também. Beleza, então a gente sabe que na frente aí da partitura, depois da clave, vai vir um sinal, né, que pode ser esse sinal gráfico, um C, ou pode ser uma fração numérica, né? Esse sinal representa uma coisa chamada compasso, né? E o compasso, ele é importante também para a gente entender musicalmente, né, a própria música em si. E aí eu pergunto, alguém gostaria de explicar o que é compasso de forma breve? Boa noite. Compasso é uma forma de dividir quantitativamente em grupos sons de uma composição musical.
Aí é onde a gente tem os exemplos, né? O quaternário, o ternário, o binário, que são os simples. Perfeito, Bruna. E aí, assim, a gente tem, neste caso, três tipos de compassos, né? Citado aí por Bruna, né? Um compasso quaternário, que a ideia seria que a música ela se desenvolve através de uma divisão temporal de 4 em 4, né? Então a gente consegue perceber que o tempo musical ele vai evoluindo de 4 em 4, né? Quem gostaria de dar um exemplo de música quaternária? Geralmente sempre é música romântica, né? Que demora mais assim, aí sempre é bom dividir em quatro tempos, né? Música romântica. Tem várias outras que eu não estou lembrado aqui. Beleza, Gelson. Na verdade, assim, o quaternário, por incrível que pareça, né, é o compasso mais utilizado pop rock, né, no próprio rock e em várias outras músicas populares, sertanejo. Então, assim, basicamente, né, o compasso quaternário é o compasso que você mais escuta. Tenho quase certeza disso. Certo? Mas existe um outro compasso também que é muito comum, né, principalmente em banda, né, assim, que é o binário, né, que é onde eu sinto a música passando de 2 em 2 tempos, né, pá, 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 alguma coisa nesse sentido, né, e como exemplo, o que a gente pode citar? No binário, eu acho que o samba é mais presente, o binário. Ou a marcha, Perfeito. a marcha. A marcha, o samba, né? Aquele Frevo. tipo, o frevo, né? São tipos de música que você sente realmente um balanço, Baião. o baião, né? Sente bem assim a música com um balanço quase visceral, né? Porque é essa coisa do ir e voltar, do balanço binário, né? E o exemplo mais comum do compasso ternário seria A Valsa. valsa. a valsa, né? A valsa é o suprassumo do ternário, né? É o exemplo mais comum. E isso, gente, na verdade, você começa a perceber que a teoria musical, ela não é apenas, né? A notação musical não é apenas teórica, ela é muito prática, né? É como você sente a música, é como você percebe a música, é como você pode tocar a música. E, obviamente, como a música vai tocar também as pessoas. Então, a notação musical, ela tenta descrever essa coisa realmente mais prática mesmo, né? Mais de sensação musical, tá? Então, o compasso é justamente essa tentativa, né, de descrever, olha, a sensação da música é assim, é diferente e tal, certo? E aí esse símbolo que tem aí, esse C, vai determinar uma música de 4 em 4 tempos, né? Perfeito. Mas, além disso, né, nós vemos outro símbolo aqui, neste gráfico abaixo, né, que a gente ainda não explicou. Né? Alguém conseguiu perceber aí qual é o símbolo? As barras de Assim, compasso. isso. Temos as barras de compasso, né? E o que seria as barras de compasso? Para dividir cada compasso, né? Exato. A barra de compasso é a forma gráfica, né, de descrever quando um compasso acabou e quando vai começar um novo compasso. Então, se eu olhar do início da música até a primeira barra, eu tenho o primeiro compasso. Se eu olhar da primeira barra à segunda barra, eu tenho o segundo compasso. E assim por diante. Então, esse espaço entre as barras, né, é chamado de compasso, né? E o que seria o compasso? Compasso seria o espaço onde é possível escrever o tempo das notas. E o tempo das notas estará classificado, neste caso aqui específico, pelo C, que representa o compasso quaternário, que é 4 tempos. Então, cada compasso terá que ter 4 tempos, cada compasso ele deverá obedecer à representação da figura do compasso, neste caso, 4 tempos. Nem mais, nem menos. Só pode ter 4 tempos nesse caso aí. Neste caso, nós estamos vendo uma semibreve, que é a figura que representa 4 tempos. Então, ela já preencheu com uma figura só os 4 tempos.
Perfeito, Zé. Então, olha só, justamente uma coisa combina com a outra, né? Aqui a gente chama de fórmula de compasso. Fórmula de compasso é a indicação de quantos tempos tem no compasso. E o espaço é a representação gráfica do tempo musical, né? Neste caso, os 4 tempos do compasso quaternário terão que estar dentro desse espaço, como explicou Zé, né? Então, aqui também terão que ter 4 tempos, né? E a gente percebe que isso que ele falou é muito interessante, né? Se o compasso tem que ter 4 tempos, ele tem que ter 4 tempos. É tipo assim, precisa estar escrito os 4 tempos e exatamente os 4 tempos, né? Nem mais e nem menos, né? E aí a figura aqui que está representando esses 4 tempos é essa figurinha aqui, né? Esse ciclo aqui meio engraçado, né? E aí isso chama-se semibreve, né? Semibreve. A semibreve, que é um tipo de símbolo, né? Faz parte de um grupo de símbolos, né? De um grupo de símbolos chamado figuras de som, né? Figuras de som, ou seja, é a maneira como eu escrevo o som sendo emitido exatamente, né? E cada figura de som tem uma particularidade que é descrever mais ou menos o tempo desse som, né? E as figuras de som, elas se relacionam, né, de uma forma bem interessante, tá? E a gente vai ver essa relação daqui a pouco, tá? Na página 4, isso. tem aí Pronto, eu vou já descer lá, porque eu quero seguir aqui para a gente não pular tanto, tá? Mas beleza. Deixa eu voltar para cá. Pronto, aqui, gente, a gente vê a representação daquelas mesmas notas que a gente viu anteriormente na linha e no espaço, sendo que agora estão sequenciadas, né? Todas as 7 notas sequenciadas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, certo? A gente consegue ver uma coisinha diferente aqui que a gente não tinha visto, que é essa linha que aparece aqui, ó, cortando essa nota aqui, essa semibreve, né? Essa linha aqui, tá? Quem gostaria de falar a respeito dessa linha? Ela é uma linha suplementar inferior, quando é usada abaixo do Ré grave, e temos também a linha suplementar superior, que é usado acima do Fá natural ou Fá sustenido, da quinta linha. Perfeito, Pedro. Na verdade, justamente, né? A gente falou que existem 5 linhas, isso seria o pentagrama básico, né? Mas claro, como as notas elas vão do grave ao agudo e se repetem várias vezes, né? Então, toda vez que a gente tem a necessidade de escrever uma nota abaixo do meu pentagrama, a gente vai utilizar linhas suplementares, ou seja, vai acrescentar mais uma linha, né? Essa linha não vai estar do início ao fim, ela vai estar apenas na nota que foi acrescentada aqui, né? E toda vez que a gente tiver necessidade de acrescentar uma nota acima do pentagrama, a gente também vai acrescentar linhas suplementares, né? A linha suplementar embaixo do pentagrama é chamada de linha suplementar inferior e a de cima é chamada linha suplementar superior. É o que nós vemos aqui, né? Nessa representação, nós temos linhas suplementares superiores e nós temos linhas suplementares inferiores, né? E a lógica é exatamente a mesma de dentro do pentagrama, ou seja, cada linha suplementar você continua na sequência da nota, né? Por exemplo, está aqui o Sol, quando eu usei uma linha suplementar aqui, agora eu tenho o Lá, depois do Lá o Si, né, que seria um espaço suplementar, né, fica aqui acima da linha, depois seria o Dó, depois no espaço novamente o Ré, então sempre alterna, linha, espaço, né, e pode continuar aqui. Assim também como as linhas e espaços suplementares inferiores, né, que vão sendo preenchidos dessa forma, tá?
Alguém gostaria de me ajudar nesse sentido? Explicar mais alguma coisa? Só para completar, as linhas da pauta, a normal, das 5 linhas e quarto espaço, eles são contados de baixo para cima, do pentagrama normal, as 5 linhas e 4 espaços. Já nas suplementares, ou linhas imaginárias inferiores, elas são contadas de cima para baixo, as inferiores. E as superiores suplementares são contadas de baixo para cima. Perfeito, Júnior. Então, assim, só dando uma simplificada na explicação, né, é que como eu tenho uma referência aqui, a nota Ré, né, por exemplo, ou mesmo a nota Mi, que estaria aqui nessa linha, né, para eu identificar essas linhas suplementares inferiores, né, eu parto de uma referência, né? Então, abaixo do Ré eu tenho o Dó, abaixo do Dó eu tenho o Si, abaixo do Si eu tenho o Lá, e aí a gente percebe que a gente está contando como se fosse de trás para frente, né? Eu estou contando Dó, Si, Lá, Sol, quer dizer, eu não estou contando na ordem crescente da escala, né? Eu estou contando na ordem decrescente da escala, porque tem a ver com essa referência, né, que a gente tem aqui, por exemplo, da nota Ré, neste caso, certo? Muito bem, beleza. E aí a gente entra realmente na explicação dos valores, né? Dos valores. A gente vai explicar com mais detalhe, né, o que é pulsação no nosso próximo vídeo, certo? Já falamos mais ou menos que a música ela é sentida através desse balanço de 4 em 4, de 3 em 3, de 2 em 2, e esse número, né, a gente chama de pulsação, né, 4 pulsações, 3 pulsações, 2 pulsações, mas você vai entender melhor no nosso próximo vídeo, tá? Sendo que as figuras, elas representam, né, estes tempos, esses pulsos, né? E aí a gente tem aqui exemplos de figura, né? Alguém me ajuda então na explicação? Então, como, né, estamos vendo aí, né, essa imagem, né, que o Anderson colocou, temos dois pentagramas aí. O primeiro relacionado ao som, né, que são as notas, e o outro que são as pautas. Então, para cada figura aí é representado o som e, consequentemente, o silêncio. Vejamos o exemplo aí da primeira nota, que é uma semibreve, né, que é o Dó. E logo abaixo temos a pauta na quarta linha, a pausa, né, melhor dizendo. A pausa valendo o mesmo valor da figura acima, da semibreve. E se a gente continuar, né? A gente percebe que nós temos uma outra figura aqui, essa figura chama-se mínima, né? Ela tem uma relação, né, de metade do tempo da primeira figura, que é a semibreve. Então, se a primeira figura semibreve fosse 4 tempos, como está aqui determinado, né? A mínima terá 2 tempos, certo? Então, fixando aqui a ideia de que a semibreve pode ter 4 tempos, e ela tem, por exemplo, no compasso quaternário, que a gente já viu, né? A semibreve, ela teria 4 tempos, e a mínima seria metade da semibreve, ou seja, teriam 2 tempos, né? Então, a mínima vale metade da semibreve. Então, essa relação de 2 para 1, né, vai se repetir. Aqui a semibreve vale 4, aqui a mínima vale 2, e aqui, que seria a figura da semínima, vale 1 tempo, né? Ou seja, a relação de metade do tempo da figura anterior aqui, da mínima, né? Então, a semínima, metade da mínima, certo? Metade da mínima. E da mesma forma, essa outra figura, chamada colcheia, né, teria meio tempo, ou seja, metade do tempo da semínima. Então, vamos ficar por essas 4 figuras aqui. Semibreve, mínima, semínima, colcheia.
Semibreve, mínima, semínima ou cheia. Se a semibreve tem 4 tempos, então é 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo, meio tempo. Certo? Alguém me ajuda mais aí na explicação? Professor, Opa. Como é que ficaria a semibreve tocada nos 4 tempos? Então ficaria Pá. Perfeito, exatamente. A ideia da semibreve, né, valer 4 tempos, ela não é apenas uma questão teórica, é uma questão prática mesmo, né? Então a ideia dos 4 tempos, né, seriam como se fosse 4 pulsos, né, 4 marcações temporais, né, e a semibreve vai estar dentro, né, desses 4 tempos, vai preencher, né, os 4 tempos. Beleza? Então aqui nós temos uma representação básica, né, de como é. Então imagina que daqui para cá é um valor temporal, né? Pensando, por exemplo, que fosse em segundos esse valor temporal, né? Aqui seriam 4 segundos, por exemplo, certo? Semibreve, pensando que a semibreve vale 4 tempos, né? Então a semibreve, se ela valesse 4 tempos, ela valeria 4 segundos aqui neste caso, né? E veja que para os 4 tempos de uma semibreve, para eu preencher esse mesmo tempo, eu precisaria aqui embaixo de 2 mínimas. Por quê? Porque cada uma não vale metade, então cada uma valeria 2 segundos, né? E preencheria então os 4 segundos da semibreve aqui em cima, né? Então a equivalência de 2 mínimas para uma semibreve. E a mesma coisa aqui para 4 semínimas. E aí cada uma valeria 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. De 2 em 2 aqui corresponderia a uma mínima, 2 semínima corresponderia a uma mínima, e 4 semínima corresponderia a uma semibreve, né? E aí a gente tem uma relação interessante. Na verdade, a gente tem 1 para 2, para 4, para 8 e assim por diante. Não é isso, gente? Contribui com nós aí. Isso é chamado de divisão proporcional. Perfeito, Zé. Sempre dividindo pela metade do valor. Isso. Bom, isso seriam as figuras, né? As figuras de tempo e as figuras de silêncio, as figuras de pausa, né? Perceba que a figura de pausa da mínima e da semibreve são parecidas, né? São parecidas, certo? Sendo que uma, ó, ela está grudada aqui, ó, na quarta linha, e a outra aqui está grudada aqui, ó, na terceira linha, certo? Então, da semibreve fica grudadinha na quarta linha. E da mínima fica grudadinha aqui na terceira linha, certo? Essa é a diferença. A semínima, ela é um símbolo diferente, né? É uma espécie de raio, né? Uma espécie de relâmpago aí, né? Quando a gente ensina a criança, a gente diz assim, é uma cobrinha, né? E aí fica mais fácil de saber o que é a pausa, né? E as pausas representam exatamente isso. Pausa, ou seja, silêncio no som, né? Então, silêncio. Pausa no som, silêncio, né? Um silêncio de um tempo, silêncio de 2 tempos, silêncio de 4 tempos, né? E da colcheia é essa figurinha aqui, uma bolinha com uma perninha para baixo aqui, né? Como é que vocês geralmente ensinam isso aí para a criança, gente? Ou não ensinam? As pausas Geralmente são... Pode falar. geralmente é dessa forma que você falou mesmo antes. Sim. Perfeito. Márcio, então... Uma explicação... É uma explicação bem didática, professor, que eu uso a respeito das figuras de valores, né? Tem alguns livros também explicam isso, que as figuras de valor de som, né? São figuras de valores positivos. E as figuras de pausa são figuras de valores negativos.
Não que a de som tenha mais importância do que a de silêncio, não, nada disso. É só para diferenciar som positivo, silêncio negativo. Só para diferenciar um pouquinho uma família da outra. Perfeito. Né? Eu diria assim, até para quem é instrumento de sopro, né? Tipo assim, vou usar o oboé, porque é um instrumento que eu sei que usa muito dessa forma. A figura de tempo, ou de valor, né? Que seria de nota, a de som, ela é tipo a figura do esforço mesmo, né? Porque o cara tem que soprar ali para sair nota, né? E a de pausa é justamente de descanso, né? O cara relaxa ali, porque é a tranquilidade da pausa, né? E aí, Jânio? Professor, nós podemos perceber também que essas figuras, elas podem ser formadas até por três partes, né? A semibreve, ela é formada por uma cabeça em branco, vazia, e a mínima, ela é formada por cabeça e haster, né? Com a cabeça branca. A semínima, ela é formada por cabeça e haste, a cabeça já é pintada, né? E a colcheia é formada por cabeça, haste e colchete, né? Formação dessas notas. Como elas são formadas, né? Perfeito, perfeito. É justamente isso, a estrutura, né, vai mudando para poder indicar a diferença entre as figuras, né? Então temos duas aqui de cabeça branca, né? As demais são cabeças pretas, e para diferenciar, você tem o colchete, né, que é essa linhazinha aqui, ó, do lado, né, e que para as demais figuras que a gente vai estudar mais na frente, vai sendo acrescido mais de um colchete, né? Um colchete, dois, três, quatro, certo? Mais na frente a gente estuda melhor sobre essas outras figuras. Fiquemos aqui nessas quatro iniciais, tá? Só, Opa, Zé. de forma bem simples, é só lembrar que nós estamos falando da escrita de uma música. Então, como eu quero me comunicar, eu vou escrever uma música. Se eu pensar que a música só tem som, eu vou utilizar as figuras de som. Mas eu sei que todas as músicas têm silêncio também. Então eu precisaria de figuras que representassem o silêncio. Então, de forma inteligente, foi pensada figuras que representassem o silêncio também. Então é como se eu estivesse escrevendo um texto em português, e quando eu quiser terminar o texto, eu uso um pontinho, ponto final. É a mesma coisa na música. A escrita da música é representada por essas figurinhas aí. Perfeito, Zé, exatamente, né? Essas figuras seriam como as letras, né? Isso. Que vai montar o texto, né? E as figuras de pausa é como a pontuação, né? O ponto, a vírgula, né? O dois pontos. E a gente sabe que é nessas pontuações que a gente respira, né? Que a gente dá aquela pausa, né? Perfeito. Então vamos aqui para frente, acho que a gente já conseguiu perceber, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, né? E a relação que existe entre elas, certo? E aí a gente já falou aqui um pouco, né, dos compassos, né? O compasso binário, o compasso ternário, o compasso quaternário, né? A estrutura de representação da fórmula do compasso pode ser, como exemplo que está aqui, ó. Quando eu tenho o número 4 em cima, eu estou representando um compasso quaternário. Quando eu tenho o número 3 aqui em cima, eu estou representando um compasso ternário. E quando eu tenho um 2 aqui em cima, eu estou representando um compasso binário. Mas mais na frente a gente vai explicar melhor o que seriam as fórmulas de compasso, como elas são montadas, o que elas realmente representam. Mas já fica com essa ideia aí que existem basicamente, quando a gente fala de compasso simples, existem basicamente 3 compassos simples, né? Existem outros tipos de compasso que não sejam compassos simples, que também mais na frente a gente vai explicar, mas os compassos simples são binário, ternário e quaternário, certo? E aí a gente já vai aqui para um pequeno exercício, né, de identificação
das notas, né? Perfeito? Então, quem me ajuda a identificar as notas aí, nesse primeiro pentagrama aqui, ó. Esse primeiro pentagrama. Me ajuda. Bem, como foi falado aí, né? Esse pentagrama aí tá na clave de Sol, com compasso quaternário, né? E representado com semimínimas, né? Logo no início aí, temos Dó, Dó, Sol, Sol, Lá, Lá. Aí temos a figurazinha da mínima, né? Que é o Sol aí, representado. E mais adiante temos semimínimas, novamente, né? E assim vai intervalando aí esse exercício, com semimínimas e mínimas. Perfeito. Posso acrescentar, professor? Note quente, Zé. Então, gente, nós temos no exercício prático aí do solfejo, e a gente recomenda de início que você pode exercitando, escrevendo abaixo de cada nota o nome delas. Na representação aí, como o colega falou, nós temos a clave de Sol na segunda linha, para nos dar o direcionamento da posição das notas. E nós temos aqui figuras representando os tempos de cada compasso. Temos o C, aqui perto da clave de Sol, que representa o compasso quaternário, indicando que cada compasso desse deverá possuir 4 tempos. Então, nesse primeiro compasso, nós temos 4 semínimas que valem 1 tempo. Então, preenchendo assim o primeiro compasso. No compasso 2, nós temos 2 semínimas, que vale 1 tempo cada, e uma mínima, que vale 2 tempos, também fechando o segundo compasso com 4 tempos. Dando nome a cada uma dessas notas, no primeiro compasso nós temos o Dó de novo, e aí nós subimos para a segunda linha, que é justamente, ó, se você olhar na direção da clave de Sol, ela está na segunda linha, ó. Esse é o Sol. Sol e Sol se repetindo. Mais acima, no segundo compasso, nós já chegamos no Lá. Uma semínima representando Lá, outra semínima de 1 tempo representando Lá, e desce mais um pouquinho, e agora temos uma mínima representando o Sol de novo, com 2 tempos. Então, 2 mínimas, 2 tempos, 2 semínimas, 2 tempos, e uma mínima, 2 tempos, formando 4 tempos. E aí você vai seguindo no terceiro compasso. Agora você percebe aí notas nos espaços também, ó. Nota Fá, segunda nota Fá de novo, terceira nota Mi, quarta nota Mi. Quarto compasso, primeira nota Ré, valendo 1 tempo. Ré de novo, valendo 1 tempo. Temos 2. E temos agora uma mínima representando a nota Dó, valendo 2 tempos. Formando assim 4 tempos. E aí você vai seguindo, novamente aí, quinto compasso. Sol, Sol, Fá, Fá. Sexto compasso. Mi, Mi, Ré, Ré. Sempre formando 4 tempos. Esses compassos separados aí pelas barras de compasso. E aí você vai identificando a figura e o valor de cada uma delas. Na representação do segundo pentagrama aí abaixo, nós vemos aqui começando com o Dó valendo 2 tempos, que é uma mínima. E aí vem o Mi valendo 1 tempo e um Mi de novo valendo 1 tempo, 4 tempos. E assim sucessivamente. Perfeito, Zé. E aí, claro, alguém pode iniciar, né, e perguntar assim, bom, mas já foi falado que isso aqui é um Dó, né? Como é que eu vou saber que isso aqui é um Dó? Não estou entendendo por que é um Dó e tal. Bom, para você encontrar, né, é relativamente simples, mas aí você vai precisar memorizar, primeiro, a ordem das notas ascendentemente
e também a ordem das notas descendentemente. Então vamos lá. As 7 notas ascendentes seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí repetiria o Dó a partir daí. E a sequência das notas descendentes seria Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu costumava, quando eu dava aula de teoria iniciante, assim, para criança, né? Eu costumava memorizar, ajudar a memorizar da seguinte forma. Dó, Si, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol. Certo? Repete aí. Dó, Si, Lá, Sol. E agora a segunda metade. Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol. Fá, Mi, Ré, Dó. Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? E aí você consegue memorizar todas as 7 notas de trás para frente. E por que é importante isso? Por quê? Na hora que você olhar aqui para a partitura, né, você vai olhar, você vai saber, né, que aqui é a clave de Sol, né, e que indica que na segunda linha eu tenho uma nota Sol. E aí eu já olho tudo que tiver em cima da segunda linha é nota Sol, gente. Tudo que tiver em cima da segunda linha vai ser nota Sol. Então, ó, aqui está em cima da segunda linha é nota Sol. Aqui está em cima de segunda linha é nota Sol, certo? Aqui também está em cima de segunda linha é nota Sol. Lá embaixo também, ó, nós temos aqui em cima da segunda linha é nota Sol. E assim por diante. Tudo que tiver em cima da segunda linha vai ser nota Sol. Como essa nota aqui começa abaixo, né? Ó, ela está mais baixa aqui, então eu tenho que fazer a contagem descendente, né? Então, ó, Dó, Si, Lá, Sol, no espaço Fá, na linha Mi, no espaço abaixo dessa linha, né? Que seria entre essa linha suplementar inferior e a própria linha da pauta, teria o Ré e agora o Dó, certo? Então, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. É por isso, né, que a gente olha para essa nota e vai chamar de nota Dó. Aos poucos, você também pode construir o que a gente chama de referência visual. Né? O que seriam as referências visuais? Justamente, na primeira linha suplementar inferior, sempre você vai ter a nota Dó. Na primeira linha suplementar inferior, sempre é nota Dó. Então, aqui é nota Dó, aqui é nota Dó, aqui também nota Dó, aqui também é nota Dó, e assim por diante. Então, você já cria uma nova referência visual. Você já sabe que na segunda linha é Sol, e na primeira linha suplementar inferior é Dó. E aos poucos, você vai começar a não precisar mais contar as notas, né? Porque você vai começar a memorizar mesmo, né? Então, se eu tenho aqui Sol, abaixo dele é Fá, depois com o tempo, toda vez que você vê uma nota neste espaço, você já vai entender que isso aqui é a nota Fá, né? Abaixo do Fá eu tenho a nota Mi, depois com o tempo você vai saber que toda vez na clave de Sol que tiver na primeira linha, a nota é Mi, certo? E assim sucessivamente, tá? Então é uma questão, obviamente, que como foi para o português, né, seja aqui também, um costume com as letras, né, musical, aqui como a gente está usando como analogia, né? A gente, antes de começar a escrever e a ler, a gente olhava as letras e não sabia nada o que elas eram, né? O que é normal. Depois a gente começa a praticar, né? Tem aqueles, como é que é o nome daquilo mesmo que eu esqueci? Caligrafia, né? Caderno de caligrafia, que a gente fica as cartilhas, praticando, né? As cartilhas ali de caligrafia, que fica praticando, e aí daqui a pouco vai, isso aqui é a letra A, isso aqui é a B, e olha, foram 23 letras, aqui são 4 figuras, né? Menos, né? Tá? Então vamos fazer aqui rapidinho, né? Quais são as notas desse segundo exercício aqui, né? Quem é que me ajuda aí? Só as notas mesmo. Segue aqui comigo, vai. Do segundo exercício aí, né, Anderson, temos Isso. A nota Dó, né? A primeira é a nota Dó, que é uma semínima. A próxima, a nota Ré, que é outra semínima. A próxima temos uma mínima.
valendo 2 tempos, que é a nota Mi. Por diante temos Ré, a próxima Mi, a próxima Fá, a próxima temos nota Mi, outra semínima, né? O Fá, outra semínima, a próxima nota Sol, a próxima nota Sol, Fá, Mi, a próxima nota Fá, de novo, Mi, próxima Ré, a próxima Mi, a próxima Ré, a próxima Dó. Perfeito, ótimo. É isso mesmo, gente. Então, o que vimos, né, hoje foi a respeito da introdução de notação musical, né? Então, vimos 4 tipos de figuras de som e as suas representações de silêncio. Vimos onde colocar essas figuras, né, no pentagrama, que são as 5 linhas, que pode ser representado na linha e no espaço, e a depender da clave, lá, a clave de Sol, por exemplo, que identifica que a segunda linha é a nota Sol, você consegue identificar, então, todas as linhas, todas as notas na linha e no espaço, e assim a gente consegue escrever os sons musicais. E esses sons musicais são associados também ao tempo, né? Ao tempo que essa nota vai soar, e também ao próprio balanço musical, que a gente entendeu que chama-se compasso, né? O compasso da música, né? O compasso binário, o compasso ternário, o compasso quaternário, e já começamos aí a falar um pouco sobre a representação desses compassos e falaremos mais ainda em próximos vídeos, tá certo, gente? Alguém queria complementar alguma coisa para a gente encerrar a aula de hoje? Diante do que foi apresentado, professor, já é suficiente para o iniciante começar a dar os primeiros passos na leitura e entendimento da partitura. Perfeito, Zé. E aí, assim, só complementando para a gente finalizar, é muito importante a prática, certo? A prática é muito importante. Pegue partitura na internet, comece a fazer isso que Zé está falando, vai identificando as notas, colocando o nome das notas embaixo, vai identificando as figuras, dizendo isso aqui é semínimo, isso aqui é mínimo, isso aqui é cochê, isso aqui é semibreve. Várias figuras podem aparecer, você deixa para lá, né? Aquelas figuras que você não conhece, o que você não conhecer da partitura, você ignora, não tem problema, né? Mas na frente você vai ver o que é, e aí você vai conseguir entender, mas começa a praticar. Isso é muito importante, certo, gente? Beleza, gente? Obrigado, então, a todos, e até o próximo vídeo.